Bom dia. É uma alegria imensa estar aqui de novo. Eu me sinto em casa aqui, me sinto muito bem mesmo. É uma vibração muito boa, uma vibração de carinho, de afeto, de amor, que faz tão bem pra gente. Me sinto muito feliz aqui. Um lugar que deve ser de muita oração. O lugar onde se ora, a vibração é diferente. É uma dica para a gente orar mais em casa, né? E deixar a vibração melhor dentro do lar. Não é assim? Nós vamos começar a nossa reflexão deste domingo maravilhoso e ensolarado com um poema, Germinação. Um poema muito interessante de Dora Encontre, que diz assim: a alma humana é divina e dentro dela germina. Nós podemos acompanhar pela tela. Germina semente de perfeição. Bastará o seu cultivo para que o homem cativo trilhe livre a evolução. Cultive-se na criança esta bendita esperança de um ser humano melhor, de um ser que ama a justiça e amaine toda cobiça, fazendo o bem ao redor. Mas não se alcança a virtude numa rígida atitude de limite e punição. Só o amor, farto e completo, semeia em pleno deserto os frutos da perfeição. O exemplo nobre da paz, o diálogo loquaz, a ternura partilhada, são os caminhos mais certos a fazer homens corretos que sigam a própria estrada. Confiemos no porvir, pois o amanhã que há de vir, bonita promessa encerra. Quem crê num Deus de bondade, também crê na humanidade, que será luz sobre a terra. A humanidade será luz sobre a terra. É uma esperança que todos nós devemos cultivar nos nossos corações. E nós vamos cantar juntos a música Mudança. A melodia é assim, ó. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Eu sei que um dia o mundo vai melhorar. Vou fazer o que posso, a semente vou plantar e não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar. Vou começar, hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor e não vou esperar a
a folha cair, o rio secar, o sol se apagar, vou começar. Hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. E um mundo novo e feliz na terra vai germinar, com alegria de noite e de dia, no perdão, na emoção, mais harmonia, mais amor no coração. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar, vou começar. Hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Se cada um faz sua parte, toda parte faz um todo. Se fazer parte desta vida é no bem se entregar. Não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar, vou começar. Hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Com amor e carinho, na chuva caindo, na flor se abrindo, pra vida feliz, de corpo e alma, para o bem vou trabalhar, e a cada dia a semente vai brotar. Vamos lá, todo mundo junto, o refrão. E não vou esperar a folha cair, o rio secar, o sol se apagar, vou começar. Hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. Bem forte, vai, a última vez. Não vou esperar. Que lindo! Olha o rio secar, o sol se apagar, vou começar. Hoje mesmo vou mudar para melhor. Eu vou mudar para melhor. A germinação vai brotar dentro de nós. Nós vamos mudar, todos nós, a humanidade vai mudar. É isso que nós vimos no poema anterior, germinação. Está latente dentro de cada ser humano, por pior que seja, está latente a semente do amor. Está latente e vai germinar, vai desabrochar, vai florescer e frutecer, dar bons frutos, produzir a 100%. Para nossa comparação, nós vimos um poema esta semana, por coincidência, não é? Germinação, mudança. Nós vimos um poema da Cora Coralina, que é o poema do milho. Quem já viu o poema do milho aqui? É muito interessante. Ela fala da semente, de uma semente pequenina, morta, que é enterrada lá no fundo da terra, na cova, e coberta com terra.
E que a semente que traz latente dentro dela o fruto, essa semente, ela vence inúmeros desafios. Aí ela vai falando dos desafios que o milho tem para sobreviver. Então ela diz assim, ó: o ritual da plantação do milho é um ritual da paz. E em qualquer parte do mundo o homem estará plantando. E plantando nós estamos recriando a vida. Recomeçando o mundo. Como se fosse uma nova encarnação. É até estranho a gente dizer, mas tem gente que não acredita em reencarnação, né? É até esquisito. Porque como que não vai acreditar em reencarnação se numa mesma existência, uma só, a gente tem várias reencarnações, a gente tem várias mudanças, fases, que a gente poderia até comparar como reencarnação, né? São fases que nós vamos passando na vida. Basta a gente pensar na infância, a juventude, a maturidade, cada uma não é uma fase distinta? São mudanças, e as mudanças vão acontecendo naturalmente. Então vai chegar um dia que a humanidade inteira vai entender a reencarnação como uma coisa natural, né? E aí o poema do milho diz o seguinte: que o milho lá plantado fica dormindo no chão, na cova, coberto de terra. Coberto. E aí ele vence inúmeros desafios, porque lá no fundo da cova, aconchegado na terra, o grão vai vencendo as perseguições da formiga, da ratinha, da rosca, inúmeros. Os bichinhos que vêm, que tentam destruir o grão ainda sem germinar. Aí ele vence tudo isso e brota. Sai para fora lá a mudinha do pé de milho, né? Vence. E desperta para o ar, para o sol, para a chuva. Olha o exemplo, uma comparação, né, como diz na agrosofia, que nós deveríamos olhar mais a natureza e comparar e ver como que nós, na nossa vida, na nossa existência, nós poderíamos agir como a natureza. Olha lá, o grãozinho, ele vence tudo e desabrocha, vira uma planta e sai para fora e busca o sol. E nós muitas vezes nos fechamos, né, no escuro da nossa cova e não buscamos o sol, não buscamos vencer as lutas que nós temos que ter aqui na terra. Mas não é só isso não, depois que a plantinha do pé de milho começa a crescer, vem outros problemas, vem as pragas. Aí ela dá até o nome das pragas, né? Carrapicho, amargoso, picão, marianinha, caruru de espinho, pé de galinha, colchão. São inúmeras pragas. Ela dá o nome de algumas mais famosas. E quem é da lida aí, né, da parte que mexe no campo, deve conhecer bem, não é isso? Então, a plantinha vence outros desafios, outros problemas, outras interferências, sofrimentos, mas continua crescendo, continua vencendo. Só que aí, quando aparece lá o milho, a espiga de milho, vem outros problemas. Aí vem a lagarta da folha, vem o passo preto, o cupim, e vão tentar destruir de novo o milho, que tem todas as dificuldades. Mas não é só isso não. Quando a gente pensa, agora acabou, né? Agora já está lá o milho com os grãos prontos. Não. Aí vem a chuva. A chuva, enxurradas, tempestades, o vento forte que chega até a tombar o pé de milho. Mas ele resiste. Ele resiste. E a espiga de milho desabrocha e vai ser alimento, um dos alimentos mais completos do mundo.
o milho. Olha só, quantos nutrientes que não tem o milho. E diante de todas essas dificuldades, o milho vai sobrevivendo. E quando ele está pronto e ainda não foi colhido, aí vem os outros problemas, os periquitos, que tentam arrancar lá a espiga de milho. Então ela vai dizendo assim, que o exemplo, que a gente até poderia dizer que é uma metáfora, né? Do milho, lá no campo, é como a nossa existência. Nós vamos passando por inúmeros desafios, inúmeros ataques, dificuldades, problemas, né? Que nós temos que achar forças para vencer. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, estou sem forças. Então aí está precisando se aproximar mais de Jesus. Aí vem a força da oração, né? A oração que move montanhas. Vocês já ouviram falar do grãozinho de mostarda? Um grãozinho de mostarda é infinitamente pequenininho, gente. É minúsculo. É como se eu fizesse um ponto aqui na lousa. Um pontinho. Bem pequenininho mesmo, com uma caneta de bico fino. Aquilo é o grão de mostarda. E Jesus falou, se tiveres fé, como um grão de mostarda, podereis dizer a essas montanhas, passa-te daqui para lá. Olha a metáfora, né? A parábola, o ensinamento. Se nós tivermos fé, e não precisa ser aquela fé que todo mundo vê, não. Não é? Aquela fé aparente, aquela fé que se mostra. Não. É uma fé íntima, que confia, que crê, que compreende. E isso a doutrina espírita nos ajuda, né? A compreensão. Essa fé vai fazer com que nós possamos mover as montanhas internas da nossa descrença, do nosso desânimo, da tristeza, da falta de vontade de agir. Essa fé nós podemos fazer germinar. Nós podemos orar e pedir, Senhor, amplia a minha fé. Como fez aquele pai que estava com o filho com problemas, né? No Evangelho tem a passagem do filho endemoniado, que o pai vai lá e pede para os apóstolos, por favor, ajuda meu filho. Ele cai no chão, ele se joga no fogo, na água, e eu não sei mais o que fazer. Os apóstolos tentaram e não conseguiram ajudar o moço. Jesus estava lá no Monte Tabor. Quando Jesus desceu e chegou e foi conversar com eles, a surpresa, né? Senhor, esse pai está desesperado e nós não conseguimos ajudar o filho a ser curado. Então Jesus se aproxima do pai e diz, tu crês que eu possa fazê-lo? E o pai disse, Senhor, eu creio, mas fortalece a minha fé, Senhor. Ajuda na minha incredulidade, na minha fragilidade. E Jesus curou o rapaz. E depois deu a lição do grão de mostarda, da fé, para os apóstolos. Fortalece a fé, germina, faz brotar a tua fé. Ah, mas como que a gente faz isso? Através do exercício. Exercício diário. De esforço íntimo. Assim como a semente do milho se esforça intimamente para brotar, para nascer, para florescer e frutecer, nós também devemos fazer o mesmo. Nos esforçarmos intimamente. Termos coragem de pedir, Senhor, ajuda-me, Senhor, a crer, sem duvidar. A ter forças, a ter ânimo, a ter coragem, a ter bom humor, a ter alegria, a sorrir mais. Porque o sorriso ajuda muito. Faz com que a gente movimente as montanhas internas da tristeza e provoquemos alegria.
O Clube do Riso, que é famoso mundialmente, já diz isso. Nós temos que provocar alegria em nossas vidas. Provocar o sorriso. O primeiro passo para ter alegria, para dar risada, é sorrir. É o primeiro passo. Aí depois vem a vontade de sorrir mesmo. Então vamos fazer este esforço. E enquanto isso a gente canta e pensa na letra da música. Sorria. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. Aprenda a olhar a vida com os olhos do amor e veja entre os espinhos a beleza da flor. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. E lembre-se que tudo tem razão de ser, que nada acontece por acaso. Aprenda com a dor que faz crescer. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. E lembre-se que tudo tem razão de ser, que nada acontece por acaso. Aprenda com a dor que faz crescer. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. Mas não basta apenas querer dizer, cruzar os braços e pedir coragem. Levante, cante, faça a vida acontecer. Sorria, ainda que a tristeza lhe domine. Sorria mesmo se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. Sorria, vamos lá. Ainda que a tristeza. Sorria, se quiser chorar. Sorria, sorria e cada dia vai mudar para melhor. Sorria. Com a ajuda do coral aí fica fácil, né? Que lindo, adorei ouvir o coral. Faz um bem, cantar faz bem, ouvir música faz bem, não é? Dançar, tudo é alegria. Sorrir, são recursos que a própria vida vai nos oferecendo e que estão à nossa disposição. Nós usamos ou não? A conversa fraterna, nós usamos ou não? As bênçãos, quantas bênçãos nós temos. O convívio fraterno, de amigos, de irmãos. A casa espírita, que oportunidade bendita de estudo e compreensão, de germinar o conhecimento dentro de nós, que vai aliviar as dores, os problemas, as dificuldades.
o estudo que abençoa e, principalmente, o trabalho no bem. Nós ouvimos a nossa amiga aqui, antes da palestra, convidando, sugerindo, oferecendo aos que quiserem e puderem o trabalho no bem. Quantas oportunidades que esta casa oferece. Está à nossa disposição. Nós tomamos a iniciativa de trabalhar ou cruzar os braços. Está dentro de nós esta decisão, essa escolha. E por falar em escolha, lembramos do milharal e lembramos de uma espiga pequenininha, mirrada, que certo dia, há muitos e muitos anos atrás, um agricultor olhou aquela espiga mirrada, pequenininha, que não desenvolveu. E ao invés de jogar fora aquela espiga, ele teve a brilhante ideia de debulhar, colocar numa panela com água. Aí não virou nada. Mas ele não desistiu. Ele pegou outra espiga pequenininha, mirrada, debulhou e colocou no fogo numa panela, só que desta vez com gordura. E sabe o que aconteceu? Transformou numa pipoca. Rubem Alves, quando fala da pipoca, diz assim: quando eu comecei a pensar nessa história da pipoca, eu falei, meu Deus, a pipoca é que nem o ato de pensar. Parece que os pensamentos desabrocham, estouram na nossa mente, como uma pipoca. Vem do nada. Vocês já perceberam? Às vezes a gente não está pensando num determinado assunto e estoura como pipoca o pensamento. É aí que nós vamos tomar cuidado, porque se o pensamento for ruim, não for edificante, aí nós vamos lembrar dos recursos lá de Jesus, orai, vigiai, ou vigiai e orai, né? A ordem dos fatores não altera o produto, é isso? Tanto faz, importante é orar e vigiar e orar, vigiar o pensamento. Se ele não for edificante, cuidado. Devia ter uma luzinha vermelha, né, que acende assim e pisca. Né? Pensamento não é edificante. A luzinha vermelha começa a tocar, dispara um alarmezinho. Aí pronto, você já sabe que tem que pensar coisas edificantes. E é tão difícil controlar o pensamento, né? Mas nós temos que controlar. Quem tem pensamentos bons é tão bom quanto os pensamentos. Não fica magoado, logo esquece, nem se sente ofendido. Perdoa o passado, não ressente, só sente não ter compreendido. Quem tem pensamentos bons é tão bom quanto os pensamentos. Pensar coisas boas é um exercício também, é um treinamento que nós vamos fazendo dia a dia, né? Quando nós chegamos aqui, nós recebemos uma mensagem linda, que ajuda, uma mensagem ajuda a modificar o pensamento, a mudar de sintonia, que nem a gente vai no rádio, né, 93.1 FM, até conseguir sintonizar, né, 93.1. Assim é a nossa mente. Nós vamos sintonizar com o bem. Com o bem, com o amor, com a paz. Como nós vamos fazer isso? Com todos esses recursos que estão à nossa disposição. O tempo todo. Né? A leitura edificante, a prece, a vinda à casa espírita, o trabalho no bem, o estudo. Olha quantos recursos. Cantar, que faz tão bem, não faz, pessoal do coral? Faz muito bem. Cantar ajuda a movimentar a nossa alma. É uma metáfora, né? Mas é exatamente isso que acontece.
movimenta a alma. E muda o corpo também. Porque, segundo estudos, tem um hormônio que a gente libera, e eu não sei dizer exatamente ao certo se é endorfina. Quando a gente faz exercício físico, a gente não se sente melhor? Né? Uma caminhada. É a mesma coisa quando a gente canta, estuda, ora. A oração também tem esse poder de movimentar a alma, mas também de equilibrar o corpo. Foi feito um estudo na Universidade de Ohio, um estudo muito interessante. Eles fizeram uma experiência com umas pessoas, eu não me lembro agora se eram 100 pessoas, mas vamos colocar 100 pessoas para ficar mais fácil para a gente entender. E fizeram um corte no braço dessas 100 pessoas. E durante um período, eles todos os dias avaliaram, fizeram um questionário avaliando como era a reação dessas pessoas diante das dificuldades. Como é que a pessoa reagia? A pessoa era raivosa? A pessoa ficava nervosa? Né? A pessoa, ontem eu vi um quadro passando de relance pela televisão que dizia assim, a pessoa tinha o pavio curto, mas aí ela se esforçava para ter o pavio longo. Então ela não podia estourar, explodir. Né? Vocês viram isso? Um programa que passa sábado à noite de comédia lá. Era isso mesmo, pavio? Pavio longo, né? Então ele dizia assim, olha, não pode explodir, tem que ficar calminha, calminha. E como a nossa amiga disse que tem uma terapia de grupo aqui no sábado à tarde, é isso? Hã? De manhã? Sábado de manhã tem terapia de grupo aqui. Nesse programa aí da televisão estava uma terapia em grupo. Né? As pessoas que tinham que aprender a manter a calma. Não estourar, não explodir, ficar calminho. Aí eu lembrei da pesquisa lá da universidade, que eles viam a reação das pessoas, todos os dias. Como é que você reage diante de uma agressão? Como é que foi? O que aconteceu? Porque todo mundo, durante o dia, tem alguma coisa ou outra que não dá certo, não é assim? Ou será que sempre tudo dá certo? Sempre tem dificuldade, né, gente? Faz parte da vida a dificuldade. E aí eles avaliaram e conseguiram fazer lá uma pesquisa que o resultado foi muito interessante. As pessoas que procuravam controlar raiva, ódio e rancor, as pessoas que controlavam esses sentimentos, que procuravam ter o pavio mais longo, curaram a ferida mais rápida. Bom, então se é uma comprovação científica de que a pessoa, quando procura se harmonizar, se equilibrar, controlar as sensações, os sentimentos, os pensamentos, ela vai curar o corpo físico mais rápido? Então, imagina com a alma. Né? Nós temos que nos esforçar para controlarmos a nós mesmos. Nós vamos cantar mais uma música, Deixa Pra Lá, que fala exatamente sobre isso, sobre essa nossa atitude, como deve ser a nossa atitude diante das inúmeras dificuldades que nós temos. Deixa pra lá. Tipo um sambinha. A cada dia já tem muito pra sofrer, por isso cantar é o melhor para esquecer. Nem que apareça a vontade de chorar, é só cantando pro caminho florear. Deixa pra lá, deixa pra lá, de que adianta chorar? Olha pro céu, o sol sempre a brilhar, novo
já vai melhorar. Olha pro céu, o sol sempre a brilhar. Novo dia chegando, a vida já vai melhorar. De vez em quando aparece uma tristeza, mas logo penso, nesta vida tem beleza. Num dia ou outro chega a melancolia, mas eu esqueço, só pensando em alegria. Deixa pra lá, deixa pra lá, de que adianta chorar. Olha pro céu, o sol sempre a brilhar. Novo dia chegando, a vida já vai melhorar. Olha pro céu, o sol sempre a brilhar. Novo dia chegando, a vida já vai melhorar. Vamos cantar junto o refrão? Deixa pra lá, deixa pra lá, de que adianta chorar. Olha pro céu, o sol sempre a brilhar. Novo dia chegando, a vida já vai melhorar. Olha pro céu, o sol sempre a brilhar. Novo dia chegando, a vida já vai melhorar. O sol sempre a brilhar. Gente, sabe qual é a hora mais escura do dia? É a hora que antecede a alvorada. Uma hora antes do alvorecer, do sol surgir trazendo seus raios magníficos, o seu calor, para aquecer a terra da nossa alma, para germinar dentro de nós um novo dia, uma nova vida, uma mudança, um novo momento, uma nova fase de alegria, de ânimo, de esperança. A hora mais escura é a que antecede o raiar do sol. Ou seja, se na nossa vida nós tivermos momentos obscuros, tristes, nós temos que lembrar, que saber que este momento é o anúncio do alvorecer, da mudança. Assim como uma pipoca que se transforma ao sabor do fogo na panela quente, nós podemos transformar o nosso íntimo, transformar a nossa vida para melhor, fazer mudanças que vão nos trazer esperanças. Nós podemos, nós temos dentro de nós essa essência do bem, do amor, da paz, da alegria, do ânimo, da disposição, mesmo que muitas vezes não pareça, mesmo que muitas vezes a aparência seja de que está tudo escuro. Está tudo escuro. Calma, vai nascer um novo dia. Um novo sol vai brilhar. E está chegando. Porque a hora mais escura é também um anúncio da claridade. Então, às vezes, o momento mais escuro na nossa vida, o momento de dor, de desesperança, de tristezas, de melancolias, de angústia, de dúvidas e incertezas, calma! Este momento é o anúncio de que esse fogo vai fazer brotar. Como faz uma pipoca, né? Se transforma, vai fazer transformar a nossa vida para melhor. Vai fazer com que a gente possa ter novo ânimo, alegria, disposição para o trabalho no bem, vontade de estudar, de aprender, de ter conhecimento que desperta. Esse sol que brilha
todos os dias, toda nova manhã. Pode ser a hora mais escura que tiver lá na madrugada, mas o sol vem. Não tem importância, o sol vai vencer a escuridão, sempre. Assim é que nós nos transformamos ao amor de Jesus. Quando nós nos conscientizamos do que Jesus pode fazer na nossa vida, nós nos transformamos. No livro dos Espíritos nós temos lá as causas dos nossos sofrimentos, né? No Evangelho nós temos no capítulo 5, bem e mal sofrer. Então, conforme a gente vai estudando, vai aclarando o pensamento, vai entendendo, compreendendo o mecanismo da vida, a lei de causa e efeito, né? Estuda lá o livro Céu e Inferno, vai vendo toda a sistemática que Deus, na infinita sabedoria, faz tudo perfeito. Os desígnios de Deus. Na mensagem que nós recebemos hoje fala, você planeja, você tem que planejar. Mas saiba que os desígnios de Deus irão trabalhar. Então, que nós possamos, nesta manhã ensolarada e linda de domingo, ir para casa cantando essa música, Eu Sou Feliz, porque nos estimula a ver o quanto nós somos felizes. Pois tudo o que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Mesmo que às vezes apareça que é um fogo que vai queimar, não, ele vai fazer a gente estourar e virar uma coisa melhor. Não é assim? Então nós vamos melhorar, mudar para melhor, nos conscientizando de que somos felizes. Da vida um corpo e posso dizer, isso já não é pouco, nem vou reclamar desta vida sofrer, pois terei a chance de crescer. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida já aprendi o caminho, vou aproveitar e doar mais carinho, amor e afeto, remédio correto para aliviar a dor, seja de quem for. Eu sou feliz, eu sou feliz. Tudo que tenho na vida me diz que eu sou feliz, sou muito feliz. Bem forte, vai. Eu sou feliz, pois tudo que tenho na vida
sou muito feliz. Muita alegria, muita paz, muito ânimo e esperança a todos. E muito obrigada.